A 18ª questão do vestibular ITA 2011 diz assim: um triângulo ABC está inscrito numa circunferência de raio 5 cm. Sabe-se ainda que AB é o diâmetro, BC mede 6 cm e a bissetriz do ângulo ABC intercepta a circunferência no ponto D. Se α é a soma das áreas dos triângulos ABC e ABD e β é a área comum aos dois, o valor de α menos 2β em centímetros quadrados é igual a... Aí você tem os itens. Observe a figura. Nela eu desenhei uma circunferência, o triângulo ABC inscrito, sendo AB o diâmetro, sendo O o centro e tendo a circunferência raio igual a 5 centímetros. Ele disse que BC mede 6 centímetros. Ora, como o triângulo ABC está inscrito numa circunferência e um de seus lados, no caso aqui AB, é o diâmetro, esse triângulo é um triângulo retângulo. Ele possui hipotenusa medindo 10 centímetros, um dos catetos medindo 6 e com certeza o outro cateto, o cateto AC, você já deve estar dizendo que mede 8 centímetros. É aquele famoso triângulo retângulo 6, 8, 10. Ele diz que a bissetriz do ângulo ABC intercepta a circunferência num ponto D. Então eu tracei aqui BD sendo essa bissetriz, portanto dividindo o ângulo ABC ao meio. Por isso eu coloquei aqui X e X. Aí ele manda você considerar os triângulos ABC, que é esse daqui, ABD, somar suas duas áreas para encontrar o valor de α. E β é a área comum aos dois. Então é a área desse triângulozinho aqui, ó, ABE. Esse triângulo é a área comum aos dois triângulos, ABC e ABD. Então vamos começar pelo que é mais fácil. O triângulo ABC é bastante conhecido. É um triângulo retângulo, possui hipotenusa medindo 10, um dos catetos mede 6 e o outro cateto mede 8. É por isso que a área do triângulo ABC é 6 vezes 8 sobre 2, base vezes altura sobre 2. Ora, 6 vezes 8 é 48 e sobre 2 dá 24 centímetros quadrados. Para encontrar a área do triângulo ABD, eu tracei aqui a altura DH. Observe que se você traçar aqui o segmento OD, ele é um raio, né? Então mede 5 centímetros. Além do mais, se você observar o ângulo inscrito DBA, ele mede X. Então o ângulo central correspondente, que é DOA, mede 2x. Se eu descobrir o seno de 2x, sabendo aqui que esse segmento OD mede 5 centímetros, porque é o raio, eu posso encontrar aqui o cateto oposto a 2x nesse triângulo retângulo que se formou aqui. Ora, o seno de 2x é fácil de calcular. O seno de 2x é 8 sobre 10, cateto oposto, no caso AC, sobre 10, que é a hipotenusa. 8 sobre 10, que é o mesmo que 4 sobre 5. Aí a gente aplica esse seno no triângulo HOD, que você está vendo aqui. O seno de 2x, nesse triângulo aqui, vai ser o quê? O cateto oposto, DH, sobre a hipotenusa, OD, que foi o que eu escrevi aqui. Mas o seno de 2x a gente já calculou que é 4/5. E como OD é o raio, é 5 centímetros. Daqui a gente obtém que DH, a altura do triângulo ABD, é igual a 4 centímetros. Como a gente já descobriu que DH é 4 centímetros, fica muito fácil para encontrar a área do triângulo ABD. Base, que é 10, vezes a altura, que nós já encontramos ser 4, tudo isso dividido por 2. Então a área do triângulo ABD é 20 centímetros quadrados. Como α é a soma dessas duas áreas, a área do triângulo ABC com a área do triângulo ABD, α é 44 centímetros quadrados. Facilmente a gente encontra α. Para encontrar β, eu tive um pouquinho mais de trabalho. Então, se você conhecer aí alguma solução mais rápida, você pode deixar uma sugestão de como fazê-la nos comentários. Vamos trabalhar então para descobrir a área do triângulo ABE, que é a interseção dos triângulos ABC com ABD. Perceba aqui o triângulo ABE. Para encontrar a área do triângulo ABE,
eu vou utilizar a seguinte fórmula. AB vezes BE vezes o seno de x sobre 2. É aquela fórmula que te permite calcular a área de um triângulo sabendo dois lados e o seno do ângulo compreendido entre eles. É o produto dos lados vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, tudo isso dividido por 2. AB eu já sei, é o diâmetro da circunferência, é 10 centímetros. Porém, nem BE nem seno de x eu conheço. Ora, mas eu sei o seno de 2x. Eu sei o cosseno de 2x. Então, facilmente eu vou encontrar o seno de x. E BE, uma vez que eu souber o cosseno de x ou o seno de x, eu posso utilizar uma relação trigonométrica nesse triângulo aqui, ó, que também é um triângulo retângulo, para calcular BE. E esse é o plano que nós vamos executar. A gente vai encontrar primeiro seno e cosseno de x. E depois vai encontrar BE. Uma vez que a gente souber BE e souber o seno de x, a gente calcula a área do triângulo ABE. No triângulo ABC, você calcula facilmente que o cosseno de 2x é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 6 sobre 10, que simplificando dá 3 sobre 5. Só que existe essa formulazinha aqui, né? Cosseno de 2x é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Igualando isso a 3/5, a gente pode encontrar o seno de x. Multiplicando todo mundo aqui por 5, a gente vai ter 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 2 é 10. E 5 vezes 3/5 é só 3. Passando esse 5 para o outro lado, vai menos 5. Se encontra com esse 3 e vira menos 2. Multiplicando todo mundo por menos 1 e dividindo por 10, a gente encontra que o seno ao quadrado de x é 2/10. Simplificando essa fração, seno ao quadrado de x é 1/5. Daí a gente encontra que o seno de x é raiz de 5 sobre 5. Basta racionalizar. E aqui a gente não tem dúvida se é mais ou se é menos raiz de 5, porque x é um ângulo agudo, então seu seno é positivo. Seno de x, raiz de 5 sobre 5. Só falta encontrar o que? BE. Mas para encontrar BE, a gente vai ter que utilizar nesse triângulozinho aqui, ó. A gente vai ter que utilizar nele o que? O cosseno, porque a gente tem aqui o cateto adjacente ao ângulo x. E a gente quer saber a hipotenusa, então a gente vai usar o cosseno de x. Então vamos descobrir o cosseno de x. Ora, eu sei que o seno de 2x é 2 seno x cosseno x. E eu já sei que isso é 4/5. Eu calculei lá no começo. Seno de 2x é igual a 4/5. Como eu acabei de encontrar o seno de x, eu vou substituir. Seno de x é raiz de 5 sobre 5. Está aqui. Simplificando esse 5 com esse 5 e esse 2 com esse 4, a gente fica só com raiz de 5 cosseno de x igual a 2. Raiz de 5 que a gente pode passar para o outro lado dividindo. Racionalizando essa fração, a gente encontra cosseno de x igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Pronto, já encontramos o cosseno de x. Agora, falta só encontrar BE, aplicando o cosseno nesse triângulozinho aqui, ó, nesse triângulo BCE. O cosseno de x é 2 raiz de 5 sobre 5. Só que no triângulo BCE, o cosseno de x vai ser o quê? O cateto adjacente 6 sobre a hipotenusa BE. Que é o que a gente escreve aqui, 6 sobre BE. Multiplicando em cruz, a gente tem 2 raiz de 5BE igual a 5 vezes 6, que é 30. A gente passa o 2 raiz de 5 que está multiplicando BE para o outro lado dividindo, e encontra que BE é igual a 30 sobre 2 raiz de 5. Simplificando o 30 com o 2, a gente encontra só 15 sobre raiz de 5. Racionalizando a fração, a gente encontra 15 raiz de 5 sobre 5. Que é o mesmo que 3 raiz de 5, uma vez que 15 dividido por 5 é 3. Então, encontramos BE como sendo 3 raiz de 5. Encontramos o seno de x como sendo raiz de 5 sobre 5. E agora, nós já temos tudo o que é necessário para calcular a área do triângulo ABE. Veja que aqui no lugar de AB eu coloquei 10, que a gente já sabia, que é o diâmetro da circunferência. No lugar de BE eu coloquei 3 raiz de 5. E no lugar de seno de x eu coloquei raiz de 5 sobre 5. BE e seno de x que nós já calculamos previamente. Agora, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. E pode cancelar com esse 5 que está aqui nesse denominador. Sobra só no numerador 10 vezes 3, que é a mesma coisa que 30. E 30 dividido por 2 é igual a 15. A área do triângulo ABE é 15 centímetros quadrados. Mas esse triângulo ABE é justamente a interseção
entre o triângulo ABC e o triângulo ABD, né? Que ele chama de beta. Beta é a área comum a esses dois triângulos. Então, beta é 15 centímetros quadrados. De posse de alfa e de beta, nós podemos calcular a expressão que ele quer. Alfa menos 2 beta. Alfa é 44 centímetros quadrados. E beta é 15 centímetros quadrados. Então, alfa menos 2 beta é 44 menos 2 vezes 15. Ou seja, 44 menos 30, que dá 14 centímetros quadrados. Portanto, o item correto é o item A.